A homenagem do quadro Sal da Terra, Luz do Mundo deste mês é Valdete Calixto dos Santos, ou como é conhecida por todos, apenas Valdete. Então, eu me chamo Valdete Calixto dos Santos, eu moro na cidade de Embu das Artes há 40 anos, sou da paróquia São José Santo Eduardo, meu padre é Padre Paulino de Moraes. E o meu trabalho na Pastoral da Criança, eu comecei como líder na paróquia Todos os Santos, era liderança da Pastoral da Criança. Isso em 91. E aí o padre Sérgio pediu para nós fazermos uma capacitação da Pastoral da Criança na Praça da Árvore. E nós fomos lá, acho que era Nossa Senhora da Saúde, a igreja. E era uma irmã que estava dando esta capacitação. E nessa época, a nossa Pastoral da Criança, ela era regional, ela era episcopal. Ela não tinha diocese. Ela passou a ser diocesana depois que chegou Dom Emílio. Um tanto tímida, hesitou em falar de si, mas disparou quando o assunto envolvia, de algum modo, a pastoral a quem deve tudo, segundo ela própria. Então, assim que Dom Emílio assumiu, ele já também pegou a Pastoral da Criança e colocou como diocesana, porque não era diocesana. Então, as duas paróquias nossas que nós tínhamos era Paróquia Santa Terezinha e a Paróquia Maria Mãe dos Caminhantes da Pissirica, as duas primeiras paróquias, onde a nossa coordenadora foi a irmã Claudete e a irmã Carmen. Quando Dom Emílio assumiu, passou a ser a Sônia Maria, a coordenadora da pastoral. E eu sempre junto, que eu era liderança. Quando a Sônia saiu em 2000 da diocese, eu assumi como coordenadora diocesana, que Dom Emílio me colocou como coordenador diocesana. A Sônia, quando ela saiu daqui, ela deixou 15 paróquias. Ela ficou 15 anos na frente como coordenadora diocesana, deixou 15 paróquias. Quando Dom Emílio Pignoli foi eleito bispo da nova diocese, quase imediatamente ele procurou saber sobre a Pastoral da Criança. As líderes da época, inclusive Valdete, ajudaram na organização dos primeiros trabalhos da pastoral, como uma pastoral diocesana. Graças a Deus, junto com o Dom Emílio deu muita força na pastoral, isso eu falo assim que ele deu muita força. Então, do jeito que ele ia indo com as paróquias, eu também ia indo com a Pastoral da Criança, né? Então eu fui até 78 paróquias, com muito mais de 6 mil crianças eu tinha nessa época, na Diocese de Campo Limpo. Aí quando foi em 2000, porque a eleição da Pastoral da Criança ela tem que ser de 2 em 2 anos. Naquela época era 2 em 2 anos, então quando eu fiz a próxima eleição, Dom Emílio me retificou de novo, eu fiquei como coordenadora. Mais 2 anos. Quando fez 4, Dom Emílio de novo, eu fiquei mais 2 anos. Aí eu falei, Dom Emílio, agora é 6 anos, vamos colocar outro para ver como que fica a pastoral. A Pastoral da Criança alicerça sua atuação na organização e na capacitação de líderes voluntários, que geralmente vivem na comunidade onde atuam, e que aqui na Diocese as lideranças e coordenadores tiveram um papel fundamental. Segundo coordenador, depois de mim, eu entreguei para ele com 78 paróquias. Aí a gente sentiu que as paróquias começaram a cair. Aí Dom Emílio falou, não, tem alguma coisa errada aí, né? Porque eu acho assim, o coordenador diocesano, ele não é para ele ficar sentado atrás de uma mesa. Ele tem que caminhar. A nossa missão é a missão de Jesus. É em busca. Eu não posso esperar que as paróquias venham até a mim. Eu que vou até as paróquias. Mas isso a gente sentiu que não estava acontecendo. Aí tivemos outra eleição, aí Dom Luiz chegou, era o Francisco. Quando Dom Luiz chegou, era o Francisco, era o coordenador. Aí tivemos mais uma eleição, aí Dom Luiz já mudou, queria que eu fosse a coordenadora de novo. Aí voltei de novo para a coordenação. O trabalho da Pastoral da Criança na Diocese sempre mereceu muitos elogios. Em 1997, ano em que a pastoral completou uma década no território diocesano,
400 líderes comunitários assistiram mais de 8.000 crianças. Valdete também aborda o tema da multimistura, ponto fundamental que salvou a vida de muitas crianças. Quando fez mais 2 anos, eu falei, acho que era bom ver se trocava outra. Aí colocamos essa pessoa que faleceu até, foi a Tânia. A Tânia faleceu, né? E aí eu fiquei de novo, porque Dom Luiz me deixou de novo. Mas nesse meio de tempo todo, a Pastoral da Criança, ela teve muitas coisas assim boas dentro da diocese, ótima, né? E nós tivemos muita desnutrição, nós conseguimos tirar as crianças da desnutrição com a multimistura, não sei se vocês já viram falar, né? Nós trabalhávamos com a multimistura. Eu consegui, acho que 3 maquinários para a Diocese de Campo Limpo. Um no Jardim Ângela, que era o Padre Jaime, que agora também... Um no Jardim Ângela, um Santa Terezinha e outro aqui. Nós tínhamos esses maquinários, né? Porque quem trabalha voluntariado tem que ir atrás também de pessoas que nos ajudam. Não dá para você... Não tem dinheiro. Voluntário não existe isso, né? Neste momento, Valdete comenta onde ficava a sala da Pastoral da Criança, a importância do Padre Reinaldo na pastoral. Conta também um caso muito sério, envolvendo uma criança de Rondônia, em que a doutora Zilda Arnes solicitou que a Pastoral da Criança da Diocese de Campo Limpo estivesse à frente deste desafio. Né? A sala da Pastoral da Criança era na carta, que era o Padre Reinaldo aí, então, o Padre Reinaldo que era. E ele também ajudava muito, né, a Pastoral da Criança. E nessa época teve um problema muito sério em Rondônia, onde a doutora Zilda precisava mandar uma criança para a Diocese de Campo Limpo. E a doutora Zilda mandou essa criança para cá e já ligou para a Diocese para ver qual hospital que ficava mais próximo aqui, que ela veio para esse hospital do Morumbi, Darcy Vargas. E aí ligaram para a Diocese, o Dom Emílio falou, eu fui lá no hospital de manhãzinha, cheguei no hospital às 5 horas da manhã, naquele hospital, fui muito bem acolhida, muito bem recebida, graças a Deus. E a criança ficou fazendo tratamento com a gente aqui mais de 6 meses, nas casas das líderes, né? E toda a liderança ajudou, nossa, toda a liderança. Deu as mãos assim, fizemos uma corrente mesmo e uma ajudava a outra, né? E nós conseguimos salvar essa criança, porque essa criança, o problema dela era tão sério, que ela tinha os órgãos todos para fora. E só podia ser tratada aqui em São Paulo. E a mãe não tinha como. Mas como era da pastoral, então nós demos as mãos e nós cuidamos da criança e da mãe. Graças a Deus, né? Até eu tenho esse jornal, ó, eu ia trazer para você ver o jornal, eu esqueci, mas eu posso deixar que eu vou mandar para você. E aí nós ficamos nessa luta até 2016. Valdete dá detalhes do que representa a Pastoral da Criança e conta também como foi receber o prêmio Sal da Terra, Luz do Mundo. Sal da Terra e Luz do Mundo, que é o que a Pastoral da Criança é. Porque é uma pastoral que ela vai devagar, mas aonde ela vai passando, ela deixa rastro, ela deixa gosto, ela deixa amor naquele lugar. É muito importante esse trabalho, eu acho. Eu falei para Dom Luiz assim, que não era eu que estava recebendo aquele prêmio, mas sim toda a Diocese de Campo Limpo em nome da Pastoral da Criança. Porque eu não tenho faculdade, mas a faculdade que eu tive foi a Pastoral da Criança. Eu aprendi muito. Né, entrava nos palácios de governo para conversar. Nossa, eu fiquei assim uma pessoa, graças a Deus, falando errado às vezes, mas eu ia em todos os lugares e falava, entendeu? Então eu falei para Dom, a hora que ele me deu o prêmio na mão, eu falei para ele, quem está recebendo esse prêmio, Dom Luiz, é a Pastoral da Criança a nível diocesano. Não é a minha pessoa, que jamais eu vou chegar num lugar onde eu chego e falar, eu sou a Valdete, não. Eu sou a Valdete, estou aqui em nome da Diocese de Campo Limpo, Pastoral da Criança. Eu acho que a coisa mais importante é você ser humilde, você saber respeitar o próximo para você ser respeitada, né? Então o Prêmio Sal da Terra do Mundo, ele rodou tudo isso, foi para Curitiba, foi para todo lado. E hoje nós temos outra coordenadora, que é a Eliene, do Taboão da Serra, mas eu estou junto com ela, né? Para dar uma força para ver se a gente consegue levantar de novo a Pastoral da Criança. Com muita emoção, Dona Valdete conta mais detalhes a respeito da premiação Sal da Terra, Luz do Mundo. Quando foi na entrega do prêmio Sal da Terra e Luz do Mundo, eles passaram todas as fotos, eu não sabia onde eles tinham tirado, mas conseguiram. Conseguiram, né? Então,
é mais ou menos isso a minha história na Pastoral da Criança e que continua, e enquanto eu viver vai continuar. Eu estou com 72 anos, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por ter essa idade, né? 73 anos, 73, né? Nem 72. Eu vou fazer 74, agora em março. Conforme a Pastoral da Criança ia se desenvolvendo, houve um pedido do Nacional, que a pastoral deveria ter um diretor espiritual. E aí que entra a bela história do Padre Amaury. O Padre Amaury, quando eu comecei na pastoral, ele não era padre, ele era seminarista. E Dom Emílio colocou ele para me ajudar. Nossa, ele me ajudou bastante. Sabe, ajudar a fazer panfletinho para a gente distribuir. Ele estava sempre lá nas caras, ele estava na minha sala junto comigo. Ah, não, eu quero aprender com você sobre a pastoral. E ele ficava sempre junto comigo. Quando veio do Nacional, a Pastoral da Criança tem que ter um assessor espiritual, aí o bispo foi falar comigo. Eu falei, olha, coloca o Padre Amaury. Aí ele tá até hoje também na Pastoral da Criança, né? Então a gente se dá muito bem, ele me respeita, eu respeito ele, né? E a gente sempre trabalhou junto, eu e o Padre Amaury. E os padres da Diocese de Campo Limpo também, todos que eu trabalhei, esses 78 padres, eu não tenho o que falar. Todos me conhecem, onde eu chego, eles me tratam bem, né? Então, o que eu penso da Pastoral da Criança é isso, que a coordenadora, ela não pode chegar e falar, eu sou coordenador, eu vou fazer a gestão, não. Você vai fazer a gestão, é a missão, mas você precisa ter uma equipe para ajudar você a fazer a gestão. E a missão fica por conta da coordenadora, que é ela que tem que ir na paróquia, ela que tem que conversar, ela que tem que falar com os padres, é ela, né? Não pode ser outra pessoa. Como se pode notar, a Pastoral da Criança coleciona inúmeras histórias nesta linda jornada. Valdete conta, emocionada e alegre, como eram os encontros com a doutora Zilda Arnes. Quando eu comecei com a doutora Zilda, quando eu comecei na pastoral, né? A primeira vez que eu fui para Curitiba, eu era líder, porque a coordenadora não podia, e fui eu, representando a Diocese de Campo Limpo. E a doutora Zilda, nossa, ela assim, acho que é porque eu gosto de cantar muito, né? A doutora Zilda, todo lugar que chegava, ela queria que eu cantasse. Ela chamava eu de Diocese de Campo Limpo, chamava por nome. Ela chegou na prefeitura, uma vez aqui na prefeitura de São Paulo, ela falou assim, Diocese de Campo Limpo está aí? Aí o povo falou, mas a diocese era eu, porque eu que era a Diocese de Campo Limpo, né? Ela gostava que eu cantava onde ela estava. E a doutora Zilda foi uma pessoa assim, gente, nossa, o que a doutora Zilda, não parecia que ela era médica, porque ela se colocava como povo, povão mesmo, né? A gente sentava na mesa junto, almoçava junto, dormia no mesmo quarto quando a gente ia dormir fora com a Pastoral da Criança. Então, até quando a doutora Zilda foi lá para Haiti, que aconteceu, eu tinha tido com ela um ano antes, porque ela esteve na Diocese de Campo Limpo no comecinho, quando fez 10 anos. Depois ela veio em 2000, depois ela veio em 2003. Aí ela foi lá na favela Dois Palitos visitar um grupo que nós tinha lá no Embu das Artes. Sabemos que Deus faz as coisas no seu devido tempo e que esse tempo, na maioria das vezes, não entendemos. Mas a comunidade Dois Palitos reservava a história de dois irmãos que iria se entrelaçar com a da Pastoral da Criança, e Valdete dá detalhes de como foi esse momento. Aquela comunidade, a gente colocou o nome de dois irmãos, por causa do Gabriel Alexandre, sofreu muito ali dentro, né? Então, porque o Gabriel, eu cheguei a tirar ele de dentro de um tanque de roupa suja. Que a mãe, né? Você sabe a situação, né? E quando eu cheguei na casa, eu procurei o neném, não achei. Falei, meu Deus, eu sabia que um tinha colocado na creche, que era o Alex, mas e o Gabriel? Falei, onde tá? Ai, me deu aquela... Comecei a fuçar naquelas roupas. Lembrei do tanque. Quando eu tirei, ele estava dentro do tanque. Tinha passado a noite. Do jeito que ela jogou a roupa dentro do tanque, foi tudo junto, entendeu? Aí nós pegamos e eu tirei ele. Aí o que eu ia fazer? Fui obrigado a conversar com o Conselho Tutelar. Porque a Pastoral da Criança também trabalha com políticas públicas, né? Quem somos nós para tirar uma criança de casa? Nós não podemos. Mas nós temos todos os meios de conversar e ver como fazer para socorrer a criança. Então isso nós fizemos. Eu fui falar com o conselho, mas já
dizendo para o conselho lá no Embu das Artes, né, dizendo para eles que eles iam retirar a criança, mas a pastoral da criança ia estar junto. Né? Aí como eu estive junto com a Bárbara, naquele tempo a Bárbara é assistente social, e a gente conseguiu adotar as 2 crianças. Né? Eu fiquei com o Gabriel dormindo na minha cama 4 meses, no canto da cama. Eu ia trabalhar de manhã, que eu trabalhava diarista, deixava com a minha vizinha, deixava leite e tudo. Quando eu voltava de tarde eu pegava ele. Hoje ele é meu filhado de batizado, graças a Deus, tá homem. E aí essa menina que pegou ele não tem filho, e então ela cria o Gabriel. E a Maria Helena, tudo da igreja, cria o Alex. Não cria, que agora já estão homem. O Gabriel tá com 24, 25, o Alex tá com 27. Então já estão tudo homem, né? Valdete conta também como a doutora Zilda gostava de se envolver nas missões, por se identificar com a história da pastoral, e aborda o título de cidadã imbuense que ambas receberam. E aí a doutora Zilda veio para visitar, para conhecer a história, que ela gostava de estar ali, né? Aí ela veio, foi lá com nós visitar onde a criança estava, como a criança ficava. Então, todas essas coisas saíram no jornal. Mas era um tempo que o povo não guardava muito, sabe, as coisas, né? Mas está tudo no Nacional. Se a gente quiser pegar, é só puxar que sai, né, do Nacional. E a doutora Zilda, aí ela veio depois, em 2003, recebeu o prêmio de cidadão imbuense no Embu das Artes junto comigo. Eu recebi um, ela outro. Cidadão imbuense no Embu. Até quem era o nosso prefeito era o Geraldo Cruz. Né? Aí ele deu o prêmio para a doutora Zilda e para mim. E do Emílio também estava lá naquela época, né? Foi em 2003, era do Emílio. E era assim, todo lugar que ela ia, ela tinha que falar do Diocese de Campo Limpo, que era a melhor diocese que tinha dentro de São Paulo, a Diocese de Campo Limpo, né? Então ela tinha aquilo com a diocese, tudo dela era Diocese de Campo Limpo. E aí a doutora Zilda, a última vez que ela veio também, ela veio porque ela pegou a Diocese de Campo Limpo para ser piloto na roda de conversa. Né? Um trabalho muito bom que a gente faz até hoje na Pastoral da Criança. Não faz como antes, mas fazemos. Aí ela fez, nós fizemos lá no ginásio Teodomiro do Embu, esse encontro, foi um encontro muito grande, né? Um encontro muito grande que ela pegou para ser piloto. E a diocese também rodou o mundo todo como piloto da roda de conversa da Pastoral da Criança. E foi a última vez que a doutora Zilda veio no Embu. De maneira singela e simples, Valdete nos conta um pouco mais sobre sua trajetória e de como a igreja, juntamente com a pastoral, mudou completamente sua vida. E eu acho assim, a Pastoral da Criança, para mim, ela representou tudo. E representa tudo. Porque o que eu aprendi até hoje foi com a Pastoral da Criança. E quando eu cheguei em São Paulo, eu falo assim, eu nem sei, não é que eu não era nada, eu era uma pessoa assim muito... Eu cheguei aqui em 72, né? Em 72 eu tinha o meu primeiro filho, em 72 ele nasceu. Depois eu esqueci de falar, né? Eu tenho 2 filhos e 6 netos, tá vendo? 2 filhos e 6 netos. 5 do menino e 1 da menina. A menina é mais... a menina não quis tanto. Então eu vejo assim, a Pastoral da Criança me representou muita coisa, que foi pela igreja que eu consegui o que eu tenho hoje. Eu cheguei em São Paulo, ninguém acredita, mas eu morei na Estação da Luz. Vocês sabem onde era a Estação da Luz antigamente. A gente veio de trem, eu fiquei ali na Estação da Luz, porque não tinha lugar de ir. Aí eu achei essa bendita chácara aqui no Embu das Artes, quando eu fui para lá, para o Embu das Artes, né? E aí eu comecei já a me entrosar na igreja, por isso que eu falo. O Pastoral da Criança para mim é tudo por causa disso, porque eu comecei pela igreja e saí na Pastoral da Criança que estou até hoje, né? Que hoje eu tenho tudo, graças a Deus, porque o padre que tinha lá me ajudou muito, que era o padre Sérgio, ele que me colocou na Pastoral da Criança, ele que veio falar com o Dom Emílio que eu poderia estar sendo a coordenadora diocesana, então ele me ajudou muito, assim, esse padre, sabe, o padre Sérgio Tassi. Então eu vejo assim, no meu haver, a Pastoral da Criança me deu tudo, o que é de bom, o que eu tenho hoje. Foi pelo trabalho voluntariado que eu fiz na Pastoral da Criança. Eu tive muita ajuda de muita gente, de todo mundo. E hoje eu tenho a minha casa,
Graças a Deus. Eu tenho um carrinho, não grandes coisas, não é, porque não dá hoje para andar de carro por causa do combustível, está muito caro. Né? Mas eu tenho. Então eu vejo assim, na pastoral da criança, o que eu alcancei até hoje, tenho certeza que eu vou alcançar até o dia que Deus quiser, é tudo de bom que eu tenho. Então a pastoral da criança, ela na minha vida, ela me representou tudo. Tudo. Conheci muitas pessoas boas, né, que me ajudaram também quando eu estava precisando. Então, o que eu posso falar para você é que a pastoral da criança, para mim, é o presente melhor que Deus me deu. Sabemos que a pastoral da criança tem um papel muito importante na vida de inúmeras crianças. E neste momento, Valdete nos traz alguns dados que potencializa a permanência ou implantação desta pastoral nos ambientes mais periféricos. Conta também um momento marcante, protagonizado por Dom Emílio Pignoli. Assim, ajudando na diocese, como eu falei para você, até quase 8.000 crianças nós fomos, fora gestante, que nós trabalhamos com gestante. Né? Antes era catequese no ventre materno, então a gente falava com a mãe, ensinando a catequizar a criança no ventre materno. Essa parte eu não esqueço nunca. Né? Teve uma vez que a Dom Emílio foi comigo no Horizonte Azul, chegamos lá, tinha 400 gestantes. Para ele dar uma benção, foi a coisa mais linda do mundo. Olha, eu não posso nem lembrar aquele dia. 400 gestantes. E a gente tinha conseguido um kit para cada um. Pedimos por aí, conseguimos um kit para cada um, com fralda, com essas coisas. Não uma madeira, que nós não usamos madeira, é só leite materno, né? Então, aí depois da catequese do ventre materno, passou Laços de Amor. Valdete relata uma experiência que a deixou bem chocada e fala sobre os desafios nos tempos atuais. Meu Deus, cheguei numa casa uma vez, fiquei com medo, porque quando a criança está muito desnutrida, ela cria muito pelo no corpo. A criança fica assim, arrasada, só aparece ossinho. Você viu na televisão esses dias aí as crianças? Era daquele jeito que ficavam nossas crianças. Aí nós trabalhávamos com essa multimistura mesmo. E a multimistura tem vários ingredientes, né? E nós trabalhávamos com ela. E a criança, nós salvávamos. Nós não, a multimistura, primeiro Deus, depois a multimistura, salvamos muita criança nessa diocese. Muita, né? Graças a Deus. E hoje nós estamos com a obesidade também, que é onde a gente sabe que está obeso, a gente já leva alimentação saudável. Aí já vamos com alimentação saudável, suco de couve, suco de beterraba, é esse nosso suco. Por trás de tanto amor e prazer para com a pastoral, existe uma mulher destemida, que sempre encarou os desafios de frente, com garra e muita fé. Outro fato marcante que Valdete protagonizou foi quando não mediu esforços para buscar melhorias no atendimento da pastoral, quando foi convidada para se apresentar no Palácio do Governo. Teve uma vez que eu fui no Palácio do Governo, acho que era o Alckmin, e eu levei uma apresentação. Meu Deus, minha filha falou, mãe, você é doida? Eu falei, não sou doida, sou certinha. Eu levei uma apresentação, como mamulembo, mas sabe que é aqueles bonecos? Mas aí os bonecos eram abóbora, era beterraba, eu fiz tudo assim, os bonequinhos. E os líderes foram lá falar, nosso governo ficou assim apavorado com nós aquele dia. Mas a gente foi muito recebido no palácio, né? Eu tive o convite, então eu levei essa apresentação para dentro do Palácio do Governo. E eu acho assim, a gente foi muito, e eles ajudam muito também, você sabendo conversar, ajuda muito. Porque que nem esses maquinários de multimistura, ninguém comprou, foi tudo ganhado. O outro a gente ganhou também a verba para comprar, o Padre Reinaldo foi com a gente, né? Porque é assim, verba em dinheiro não passa na nossa mão. Não pode, assim. Então ia tudo para a Caritas naquele tempo e a Caritas devolvia para a pastoral. Era assim. Mas eu tive muito metida tanto no meio dos políticos que eu fui até candidata a vereadora, umas 2, 3 vezes. Eu fui candidata a vereadora, né? Mas eu vejo assim, a gente precisa saber que a gente trabalha com políticas públicas, não com política partidária. Até hoje o nosso trabalho é políticas públicas, né?
Então eu tenho a doutora Rosa no Hospital São Paulo, que é uma médica assim, que ela fez até capacitação da Pastoral da Criança, e ela foi até em Brasília para a Pastoral da Criança. Então a gente tem esse trabalho não político, mas público, mas a gente precisa ter, não pode, porque você não pode trabalhar, você sabe que você não pode misturar o seu trabalho pastoral com políticas, mas você tem que trabalhar com a política pública e tem que trabalhar junto com eles, não tem como. Depois de muito tempo à frente da pastoral e de prestar ajuda para inúmeras crianças, Valdete diz o motivo de não desistir da pastoral. Eu vou falar para você que eu não desisti, não desisto, porque é um trabalho que recompensa muito. Você quando fala assim, salvar a vida e salvar a vida em abundância, é a melhor coisa que existe no mundo. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E tem muita gente que não sabe o que é isso. E a Pastoral da Criança sabe. Então, o que eu falo para você, esses anos todos eu não tenho vontade de sair da pastoral, ainda não. Como líder, como coordenadora, eu estou coordenadora da área do Embu das Artes agora, como liderança, eu não tenho vontade de sair, assim, eu vou para outra pastoral, não tenho. E faço tudo na minha paróquia. Na minha paróquia eu trabalho como padre, como coordenadora da comunidade, eu sou da Finância, eu tenho um ministério de música, mas eu dou conta, graças a Deus, mas da pastoral não. Aonde eu for, eu sou Pastoral da Criança, pode ter certeza. Após nos relatar sobre sua caminhada à frente da pastoral e de como foi importante toda essa experiência que até hoje gera impacto positivo em sua vida, Valdete guardou o melhor para o final e nos presenteou dando um tostão da sua voz, cantando o hino da Pastoral da Criança. No princípio era o Verbo, e ele então se encarnou. Esta flor, a semente, que um dia brotou. Como tudo na vida começa, foi com a pastoral da criança, mas com muito suor que não cessa, muita perseverança. Ó Senhor, quero agora te agradecer, tantos anos de muito amor, de lutar, de viver. Ó Senhor, quero agora te agradecer, tantos anos de muito amor, de lutar, de viver. Após todo este tempo em que a flor resistiu, não se vá com o vento o que o amor construiu. Sei que não faltará força igual que mantém esta planta nutrida, sustentando entre nós o ideal de lutar pela vida. Ó Senhor, quero agora te agradecer, tantos anos de muito amor, de lutar, de viver, de lutar, de viver. Essa é a história de Valdete Calisto, história de luta e superação em prol do outro, fazendo jus ao maior mandamento que Jesus nos deixou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você quer ver belas histórias como essa, fique até o final deste vídeo que iremos sugerir. E aí é só clicar e conferir. E antes de assistir o próximo conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho
para ficar por dentro de todas as novidades. Que Deus te abençoe e até a próxima!